Olá, você do canal BNC, eu sou Vinícius Cunha e hoje nós vamos ter um papo sobre saúde, uma forma diferente de falar da saúde física e espiritual. E para isso nós convidamos o psicólogo, coach e personal wellness Diego Santana, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Diego, tudo bem? Tudo bem, Vinícius? Então, para a gente começar, eu queria que você me explicasse o que seria esse método inovador que enxerga a saúde física e espiritual de uma forma diferente, que é o método BNC. Sim. Então, isso não é só a saúde física e espiritual. É que, na verdade, a saúde ela é vista por muitos profissionais ainda como se fosse uma segmentada. Ou cuida do corpo, ou cuida da emoção, ou cuida de alguma dimensão. Mas, de fato, saúde é completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. Essa é a definição da OMS. E para a pessoa conseguir, de fato, alcançar essa ampliação de bem-estar, é importante cuidar de si como um todo, cuidar do corpo, da mente, das emoções e da espiritualidade. Então essa é a nossa proposta de trabalho, um cuidado integrado. Como é que surgiu, Diego, essa técnica, esse método chamado BNC? Sim. Então, por volta dos 16 anos, eu adoeci, eu sempre fiz esporte, sempre me alimentei bem, e aí eu tive um câncer, não estava conseguindo nem mais andar. E com esse câncer eu percebi, se eu fazia exercício, me alimentava direito, por que eu adoeci? Então eu precisaria estar cuidando mais de alguma coisa que eu não estava cuidando, que me levou ao adoecimento. E aí eu fui pesquisar, fui procurar entender o que estava faltando e eu percebi que as emoções, os sentimentos, eles influenciam no corpo. Então você pode cuidar do corpo, fazer exercício, alimentar bem, mas se você não cuidar das emoções, cuidar da sua mente, você pode adoecer mesmo assim. Então eu percebi que era importante fazer um cuidado integrado, incluir também as emoções, a espiritualidade e a mente, com o cuidado com o corpo, para aí sim você conseguir caminhar na direção da verdadeira saúde, que é a BNC. Então acompanhar todas essas áreas da saúde física, espiritual, saúde emocional, seria esse cuidado integrado, que é uma das propostas do BNC. Isso. E a meu ver, a saúde ela não deve ser segmentada. Ou você cuida de si como um todo, ou não está tendo saúde, ou você está negligenciando. Porque se cuidar só do corpo e eu esqueço das minhas emoções, eu não estou tendo saúde. Porque se saúde é um completo bem-estar, se eu não estou cuidando de forma completa, eu não estou tendo saúde, entendeu? Então é importante, de fato, cuidar de si como um todo. Porque senão pode acontecer o quê? Algumas pessoas você percebe que tem um corpo muito bonito, parece que está muito bem cuidado, mas em alguns aspectos emocionais, mentais, não acompanha. Então isso causa para ela mesma alguma sensação de desconforto em alguns momentos da vida. Então se ela cuidar do corpo e também da mente, das emoções, isso vai trazer maior bem-estar. Então seria esse o grande diferencial do método BNC, que é ver as coisas de uma forma geral, um todo. Isso. Além de ver como um todo, a gente também tem o trabalho do personal wellness, que é para cuidar da pessoa para que ela consiga alcançar essa ampliação de bem-estar, cuidando de todos os aspectos da vida dela, entende? O que seria esse personal wellness? Isso. Então, essa é uma pergunta que muita gente faz, o que é o personal wellness? Como não existia um profissional para cuidar da saúde de forma integrada, o que acontecia? Você, para se cuidar melhor, você ia buscar um nutricionista, ou então depois ia buscar uma academia ou fazer algum esporte, você ficava solto. Então, o personal wellness é um profissional que vai entender o que é que você quer alcançar na sua vida, qual é o seu objetivo, e vai te ajudar a alcançar esse objetivo a partir de uma percepção sua como um todo, a partir do método BNC, de conhecimento da psicologia também, porque o profissional wellness precisa ter formação em psicologia. Então, entendendo você como um todo, ele vai saber como te ajudar a ampliar a sua saúde, melhoria de relacionamentos e qualidade de vida. Então, através de encontros de cerca de 50 minutos de duração, vai tendo uma forma de psicológica também de cuidar do ser humano para ir avançando na direção do objetivo dela. De forma prática, né? De que forma esse personal wellness ele pode melhorar a vida de uma pessoa? Em que situações, por exemplo? Sim. Por exemplo, tem pessoas que querem emagrecer. Essa pessoa que quer emagrecer, ela muitas vezes busca de imediato fazer uma dieta. Ou vai no nutricionista, que é o mais indicado, ou para buscar uma dieta de revista que a gente sabe que não é mais interessante. O que acontece? Essa pessoa inicia, tem alguns ganhos em alguns momentos, faz um esforço gigante
chega uma hora que ela não consegue mais. Uhum. E aí volta aos hábitos antigos, e aí ela começa a pensar que é difícil conseguir emagrecer, por exemplo. E aí, isso vai tornando uma crença que, de fato, vai dificultando com que ela consiga. O personal wellness vai entender como está ela na questão emocional, para ver se ela já tem já está no momento de iniciar uma dieta ou não. Caso ela não esteja, o personal wellness vai cuidar das partes que ela precisa desenvolver, seja ligado a uma tristeza, seja ligado a uma raiva, ansiedade, os sentimentos que fazem com que a pessoa queira comer mais. Então, a partir dessa percepção do sentimento e cuidado com as emoções, por exemplo, ele vai perceber se é o momento dela ir buscar um nutricionista ou não. E isso já aumenta significativamente as chances da pessoa conseguir fazer a dieta e se manter com a reeducação alimentar, que é isso que ela quer. Muitas vezes ela quer manter aqueles ganhos, mudar de fato a alimentação e não ter resultados imediatos, a curto prazo, e depois voltar ao que era antes, entendeu? Então o personal wellness ele é muito além do que apenas um psicólogo. Sim. E justamente eu criei o nome personal wellness porque, com minha formação em psicologia, eu não me sentia fazendo um trabalho de um psicólogo. Eu percebia que era mais do que um psicólogo, porque o psicólogo ele foca muito mais na questão do sentimento, das emoções e tal, em alguns comportamentos, mas não tem essa visão como um todo, e também muitos não vivenciam esse autocuidado. Muitos psicólogos têm sobrepeso, muitos psicólogos têm compulsão. Então, uma pessoa, para se beneficiar, ela não pode ser uma pessoa compulsiva, ela não pode ser uma pessoa que se descuida em algumas das dimensões, porque ela precisa vivenciar essa caminhada na direção da saúde para ela entender melhor como ajudar o outro. Porque se eu tenho compulsão, como é que eu vou ajudar você a tratar da sua compulsão alimentar, por exemplo? Se eu tenho uma compulsão com o trabalho, com compras ou com alguma outra coisa, ou até alimentar também. Então eu percebi que para cuidar de uma forma mais verdadeira e significativa, a pessoa precisaria se cuidar. Então na BNC, o personal wellness precisa se cuidar, precisa ser BNC, e para daí conseguir de fato acreditar no outro. Porque se ele não consegue para si, se ele não acredita que ele é capaz e não vai nessa direção, como é que ele vai acreditar que o outro vai conseguir também? Então, ele não acreditando no outro vai tender a colocar numa direção de uso de atalhos que não precisa. Se você souber cuidar da sua mente, das suas emoções, você vai conseguir alcançar o que você quer. E essa é a proposta da BNC. Uma das coisas que me chama a atenção em relação à BNC é a força que os sentimentos, né, as emoções têm na saúde da pessoa. Né? De que forma essas emoções elas podem interferir na saúde de um indivíduo? Sim, excelente. Então, as emoções interferem significativamente. Por quê? Se você, por exemplo, está triste, e você não consegue expressar sua tristeza de uma maneira assertiva. Então, você vai tender a sentir um incômodo interno, e esse incômodo vai te motivar a algumas ações. E geralmente essa motivação a algumas ações são ações que não são muito interessantes. Uma delas é a alimentação, outras pode ser beber, outras pode ser fumar, drogas, outras coisas. Então, se você aprender a lidar com sua tristeza, além de você prevenir um comportamento destrutivo, você vai promover uma saúde e bem-estar. Você vai conseguir comunicar a sua tristeza de uma forma assertiva. Você vai conseguir comunicar para alguém que está triste, você vai conseguir melhorar suas relações, você vai ajudar até que as pessoas que se relacionam com você se sintam mais úteis, podendo cuidar de você. Mesma coisa que acontece com a raiva. Tem pessoas que não sabem lidar com a raiva, e aí ou ela guarda e somatiza, vira um adoecimento, ou ela não aguenta somatizar e explode. E aquilo faz mal para ela, aquilo faz mal para a sensação dela de bem-estar. Ela se sente triste, se sente culpada porque ela fez aquilo, como a pessoa se arrepende e depois tenta segurar mais uma vez a raiva. Então, os sentimentos, de uma maneira geral, eles influenciam significativamente na saúde, nos relacionamentos e na qualidade de vida das pessoas. Diego, por muito tempo a ciência e a espiritualidade, a religião trabalharam de formas distantes, né? Cada um em o seu canto. O método BNC tenta provar ao contrário, que essas duas coisas caminham juntas. Sim, claro. Então, tanto Darwin quanto Jesus, eles trouxeram a perspectiva da evolução, do desenvolvimento da humanidade, e a humanidade nada mais é do que o conjunto de seres humanos. Então, para a gente, a espiritualidade não está ligada diretamente com a religião.
a espiritualidade é aquilo que você acredita que é maior do que você. Então já foi feita uma pesquisa onde tinha um grupo de pessoas que estavam querendo deixar a bebida, o alcoolismo. Então eles perceberam que tinha um grupo que, ao passar por uma situação adversa, eles recaíram. E aí eles sempre falavam, as pessoas do grupo sempre falavam que era por conta que o que ajudava eles era a conexão com Deus. Só que os cientistas não odiavam essa comunicação. Deus, não, eu quero coisas que sejam palpáveis, eu quero coisas objetivas, isso. E aí eles foram estudar a diferença do grupo de pessoas que conseguiam manter longe do álcool, longe do vício, das pessoas que não conseguiam, que recaíam diante de uma situação adversa. E aí eles perceberam que não era Deus em si, mas aquelas pessoas que conseguiam se manter com os hábitos saudáveis, se manter longe do álcool, mesmo numa situação adversa, essas pessoas elas tinham uma crença em algo maior do que elas. E isso é uma conexão com a espiritualidade. Então eles perceberam o poder da fé. Então a gente trabalha para ampliar a conexão espiritual, seja com o que for. Pode ser Deus, pode ser natureza, pode ser Buda, pode ser o que for. A pessoa ela vai dizer o que aqui para ela é espiritualidade e a gente vai trabalhar para que ela aumente a conexão com essa espiritualidade que é para ela e assim a gente consegue uma maior eficácia nos resultados e também durabilidade, porque nosso objetivo não é que a pessoa consiga alguns ganhos e depois volte, como acontece na maioria dos casos de tratamentos que são disponíveis hoje no mercado, é que ela consiga a transformação e mantenha essa direção para o resto da vida. Então a gente pode afirmar que a fé hoje é considerada um remédio também no tratamento de situações. Sim. Trabalhando em paralelo com a parte claro, da ciência, né? Claro, isso. Porque já foi comprovado que essa é a diferença entre as pessoas que conseguem manter e as pessoas que não conseguem. Você acreditar em algo maior que você tem um significado muito grande, provado pela ciência já. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O método NC é um método inovador, novo, traz uma proposta diferenciada, mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, ele seria um método preventivo ou apenas um método de tratamento de doenças? Sim, ótima pergunta. É tanto prevenção quanto de tratamento. Por exemplo, chega uma pessoa com síndrome do pânico e a partir dos conhecimentos da BBC, do treinamento ocupacional, a gente pode cuidar dessa pessoa com síndrome do pânico. E depressão também, porque se o meu olhar para essa pessoa com depressão vai ser um olhar para além das questões emocionais e mentais. Vai ser um olhar mais abrangente. E esse olhar vai incluir o corpo, vai incluir a espiritualidade. E isso tudo influencia no tratamento da depressão. Se eu tenho uma percepção que é importante ela se alimentar melhor, se eu tenho uma percepção que o exercício faz bem para ela, e a gente vai cuidando de tudo isso junto com a conexão espiritual, a chance dela conseguir um resultado é muito maior do que se eu estou olhando apenas para o lado emocional ou apenas para o lado mental. Entende? Então fica muito mais rico, efetivo e de uma qualidade maior do que se olhar apenas para pontos específicos. Então, assim, para o nosso telespectador, né, que está assistindo o nosso quadro aqui, nosso canal, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem síndrome de pânico, ou precisa emagrecer, alguma situação desse tipo, Sim. Qual é o primeiro passo pelo método BNC que essa pessoa deve tomar? Sim. Então, o primeiro passo é realizar um teste. A gente tem um teste de saúde, onde a pessoa vai responder algumas perguntas, cerca de 20 perguntas, e vai dar, ao final do teste, a gente vai saber quais áreas, quais dimensões do corpo, mente, emoção, espiritualidade ela cuida bem, qual ela está cuidando mais ou menos e qual ela precisa cuidar com mais urgência. Então vai sair para ela vermelho, o que ela precisa parar e ter atenção, amarelo, o que ela precisa apenas ficar mais atenta, e verde, o que ela está cuidando legal. A partir disso, ela vai saber como que ela está e a gente vai poder trabalhar para que ela alcance essa ampliação de cuidado consigo mesmo, que, a meu ver, a BNC é uma proposta de ampliação de amor. O que é amor para a BNC? É o sentimento mais ações de cuidado. Então, ampliar o sentimento mais ação de cuidado é você ir na direção do BNC.
Então, essa pessoa ela vai poder fazer um atendimento com o personal wellness, pode fazer um atendimento presencial hoje, e onde a gente vai traçar metas, a depender do objetivo dela, ela vai trazer o objetivo, não, eu quero melhorar meus relacionamentos, eu quero emagrecer, ou eu quero tratar de tal doença, e aí a gente vai traçar passos, caminhar juntos para que ela consiga alcançar todos esses benefícios, entendeu? Engraçado que muitas vezes as pessoas elas acabam prorrogando os problemas, procrastinando esse problema e não resolve. E quando a situação está realmente crítica, ela resolve fazer. Então entra aí a questão da importância da prevenção, que é um trabalho também realizado pelo BNC. Sim, claro. Então, justamente, muitos dos meus pacientes, eles chegam por conta de situações extremas que estão passando na vida. Já chegou na parte crítica. Exato. Só que eu entendo eles também, porque até então não existia, pelo menos eu não conheço, um programa de prevenção que seja claro, prático e objetivo, eficaz, entende? Então, se você parar para pensar qual é o programa de prevenção que você pode ir na direção, que vai cuidar de você de uma maneira muito clara e prática. Porque às vezes tem algumas teorias que falam sobre cuidado integrado, só que é muito superficial, muito solto, você não enxerga com clareza o que é que você precisa fazer, como é que você está e tal. Então, nossa proposta de trabalho, hoje a gente está trabalhando bastante com pessoas que estão com alguma situação adversa, mas a gente está ampliando cada vez mais o número de pessoas que têm nos procurado para poder prevenir, de fato. E não só prevenir, para promover a saúde, aumentar o bem-estar, melhorar a qualidade de vida. Porque isso, além de prevenir, você aumenta a sua satisfação com você mesmo. Você se torna uma pessoa mais influente, você se torna uma pessoa mais satisfeita com o seu corpo, com seus relacionamentos. E isso influencia na sua vida financeira. Você acaba ganhando mais também dinheiro por conta do cuidado que você está tendo com você. Você se torna uma pessoa mais inteligente, seu raciocínio flui de uma forma mais interessante, suas ideias, e isso afeta a sua vida como um todo. Então a gente pode dizer que o BNC seria uma parada na rotina corrida da vida para uma autorreflexão e a partir disso aí se conhecer e buscar saídas para os problemas? Exato. Então, a gente hoje gasta... Vou te fazer uma pergunta, invertendo aqui um pouco. Quantos banhos você toma por dia? Banhos? Isso. 3 dias, certo. 3 vezes 7, uma semana, 21 banhos. Só para o corpo, em relação ao banho, são 21 vezes que você para cuidar. Com relação à sua mente, quantas vezes você para cuidar durante o dia? Para cuidar da mente, das emoções. Então, isso é algo que é muito importante, nossa mente, nossas emoções, só que a gente não está colocando, não valoriza, não está colocando energia para poder cuidar. Então, se você colocar pelo menos 50 minutos durante uma semana para poder cuidar da sua mente, das suas emoções, de você, isso vai repercutir em toda a sua vida e vai trazer resultados significativos. E você vai perceber que aquela hora que você parou não foi uma perda de tempo, mas foi um investimento que vai melhorar todos os outros momentos do seu dia a dia. E é um detalhe que muitas vezes as pessoas acabam indo para um caminho talvez que não seja o mais indicado, que seria o uso de medicamentos, né? E até a automedicação, que é um risco grande. Né? Verdade. Isso é uma coisa que me preocupa muito, não só a automedicação, mas como também o excesso de remédios que os próprios médicos às vezes acabam passando. E o excesso de exames. Tem pessoas que nós já temos casos de mortes por exames que não precisariam ter sido realizados. Então, de fato, eu entendo porque a situação que na nossa história era o que aliviava as dores, os sofrimentos, eram os remédios. Só que hoje nós já estamos em um outro momento da nossa era. Já estamos no momento que a gente não precisa mais e nós já sabemos os malefícios dos remédios. Então, se a gente perceber que se a gente ficar deixando como está, a gente vai adoecer. E adoecer, a gente vai gastar nosso recurso mais precioso, que é o tempo, que é a nossa saúde, e também o nosso dinheiro para poder ir para o médico e comprar remédio. Muitos médicos já estão muito bem financeiramente. A indústria farmacêutica é uma indústria bilionária, que só nos Estados Unidos são cerca de 300 bilhões por ano, e você vai acabar colaborando mais para esse enriquecimento e empobrecer não só o seu bolso, como a sua vida. Então, quanto mais você investir em prevenção, quanto mais você investir em promoção de saúde, mais bem-estar, menos remédio você vai ter e mais satisfação para poder curtir sua vida com seus filhos, com seus netos, com seus amigos. Ou até mesmo investir de forma errada em
situações ou coisas que você acaba se tornando uma fuga, Sim, por exemplo, sim. bebidas, Sim, drogas, sim. né? Claro, Canalizar sim, para sim. um caminho errado. Sim, Né? exato. Bebidas, drogas, comidas, acaba se tornando um remédio também. Muita gente come uma comida para dar um alívio para o desconforto. Então isso assume o papel de um remédio ou uma bebida. Ela bebe não somente para se embriagar, para ter o efeito da bebida. Muitas vezes é para aliviar o que está sentindo. E a forma mais indicada de aliviar o que está sentindo é aprender a lidar com o que sente. E não fazer uso dessas substâncias para poder resolver, porque não resolve. Só apenas alivia momentaneamente, depois tem consequência negativa e vem as consequências a curto, médio e longo prazo desses hábitos. Agora a gente também, Diego, é importante ressaltar, a gente vive hoje em uma sociedade onde as pessoas começam as coisas e não terminam, elas não dão continuidade ao que começa, né? Por exemplo, um tratamento como esse. A regularidade é extremamente importante, né? Sim. O início, o meio e continuar esse tratamento. Claro. Então, isso passa bastante em diversas áreas que eu observava. E a partir disso, pensando nisso, nessas pessoas, eu criei dentro do método a perspectiva de cuidar dos autos-boicotes, das autossabotagens, porque isso nada mais é do que um comportamento autossabotador. Então a gente vai fazendo alguns trabalhos logo no início para poder diminuir as chances de você desistir de se manter se cuidando. Porque tem coisas hoje que você poderia fazer, só que te traria bem-estar, te faria bem, e você acaba não fazendo. E você não sabe por que você não faz. Então a gente vai cuidar, vai entender por que você não faz, quais são as coisas que você iniciou, que você abandonou, por que você abandonou. Então isso vai ficar mais claro, vai trazer para a consciência elementos inconscientes, para que a gente possa pensar formas de lidar e combater para que isso não aconteça ou para que diminua as chances desse comportamento acontecer, entendeu? E aí aumenta a chance de você se manter com os hábitos saudáveis, além da conexão espiritual, que eu já conversei com você, que tem um fator significativo na manutenção dos novos hábitos, a curto, médio e longo prazo. Isso vem de uma tomada de decisão que vem lá atrás, um ponto de Sim, partida, né? Que você decide mudar. Porque, por exemplo, você falou aí da questão do câncer, né? Você foi diagnosticado com câncer. Tem duas opções. Ou você amarra uma pedrinha na perna e se joga de um precipício e afunda com um problema, ou você resolve transformar aquele problema em uma solução para a sua vida. Isso foi o que aconteceu com você. Claro. E isso é bem interessante que você está trazendo, porque, de fato, a maneira como você percebe a situação é que vai fazer toda a diferença. A situação em si, ela não é nem positiva nem negativa, é uma situação. Mas se você percebe quais elementos podem ser úteis para você, e você aprende com aquela situação, e você amadurece, e você torna aquilo uma experiência que pode ser útil na sua vida, isso vai fazer toda a diferença. Então, de fato, eu poderia ficar triste por eu fazer esporte, eu me cuidava, adoeci. Ou eu poderia falar, opa, é uma situação que pode me ensinar muito, que pode me trazer um diferencial significativo, que pode me tornar uma pessoa muito melhor do que eu seria se eu não tivesse passado por ela. E foi isso que eu fiz. E eu também ajudo as pessoas a ressignificarem as situações que elas estão vivendo. Então ela chega com uma situação X ou Y, e aí a gente vai conversando e ela vai começando a perceber que aquela situação pode ser muito bacana para ela, pode ensinar muitas coisas, pode ser muito útil. E aí no final da sessão ela acaba percebendo que aquela situação não era um problema. E mais do que isso, aquela situação era uma situação positiva, é um degrau da vitória dela. Então, quando ela ressignifica a situação que ela está vivendo, onde ela tira a visão de um problema e passa a colocar como um potencializador do sucesso dela, da realização, isso faz uma diferença significativa. Ela tira um peso das costas, sai leve, dá para ver no semblante, e isso é muito gratificante. Diego, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o método BNC e levar o método para a sua cidade, o que deve fazer? Sim, então, hoje já tem algumas pessoas de outros estados querendo saber mais do BNC, querendo ter atendimento. A gente está pensando em iniciar um atendimento online e hoje nós já estamos disponibilizando o livro A Verdadeira Saúde, que pode ser adquirido pelo site www.diegobnc.com.br, e também nós vamos ofertar alguns cursos. Tem o próprio teste que está sendo disponibilizado de forma gratuita. Ainda não sei até quando eu vou manter esse teste no ar, que pode ser feito também através do site. Tem nossas redes sociais, o @clínica BNC. E pode também me seguir no Instagram, eu geralmente posto
posto materiais nessa direção, e aí a gente pode cada vez mais, nós estamos pensando cada vez mais em criar formas para poder facilitar com que as pessoas consigam caminhar nessa direção. Então a gente pode dizer que o método BNC não é apenas um método, seria um estilo de vida. Sim. Verdadeiramente um estilo de vida baseado no amor próprio, na ampliação de amor próprio, que amplia a força de vontade e faz com que a pessoa alcance o que ela quer. Por isso eu costumo dizer que BNC é o que você quer ser, uma pessoa realizada com poder pessoal e bons relacionamentos. Repete pra gente, então, por favor, quais são as suas redes sociais? É o Clínica BNC no Instagram, no Facebook é BNC, e o site é o www.diegobnc.com.br. Pois é, e você continue aí com a gente aqui no canal BNC e você vai ser informado constantemente sobre saúde. Obrigado pela sua audiência. Valeu, tchau, tchau.